e fizer, a ti nós entregamos toda a honra e toda a glória, porque só tu és digno, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Deus tem ovelha, a ovelha precisa ser cuidada. Vocês são ovelhas do aprisco aqui, né? E aí, sabe que eu li um livro que fala das ovelhas. A ovelha é o animal mais inocente que existe, e mais indefeso também que existe. E aí no livro mostra que às vezes, se o pastor não tomar cuidado, a ovelha vai comendo, ela só come. Por isso que fala que crente não bebe, né? Mas come, que é uma beleza. Então a ovelhinha, ela come. Se o pastor não tomar cuidado, ela come demais e ela acaba ficando muito gorda e ela não consegue andar depois, se equilibrar nas patinhas. E ela acaba ficando para trás e ela se torna uma presa fácil para os animais selvagens, para os lobos, né? Quem está comigo aqui, em nome de Jesus? Então, por isso que o pastor tem que tomar cuidado para não dar comida demais para a ovelha. Comeu, tem que exercitar, entendeu? Tem que fazer exercício, fazer a ovelha exercitar a fé. A fé aqui é um alimento, a palavra é um alimento. Fala assim comigo, a palavra é um alimento. Só que se você comer, só comer, e você não exercitar, o que vai acontecer? Você vai ficar gordo na fé, você não vai conseguir realizar, você não vai viver nada na tua vida. Então, por isso, recebeu a palavra, agora saiu daqui para praticar, em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado, fala, recebeu a palavra nessa noite? Sai daqui para exercitar, em nome de Jesus. Sabe que a unção, o azeite, né, o antisséptico, né? O pastor, no livro falava também, que o pastor tem que ficar realmente atento. Por quê? Ele tem que passar ali, ele tem que passar o repelente na ovelha ali, no rostinho dela, no narizinho dela, porque a ovelha, ela necessita do pastor, né, para fazer isso. Ela não consegue se proteger sozinha. E muitas vezes pela sujeira, os mosquitos, né, vêm e começam a atormentar a ovelha, entendeu? Começa a atormentar a ovelha. Se ela não tiver com o repelente, ela fica tão louca com aqueles mosquitos que ela se joga do abismo e se mata. Vê que a importância então do pastor passar o repelente? Então olha para quem está do seu lado e fala assim, você vê porque que você precisa da igreja? Fala, você vê porque você precisa do pastor? Você entendeu? Porque o pastor vai vir e vai cuidar de você, não vai deixar você ficar gordinho, não vai fazer você exercitar, vai passar o repelentezinho assim, ó, para você não ficar louco, entendeu? Com os parasitas que vêm. Você entendeu? O porquê que é importante você estar na igreja? E também, sabe o problema da ovelha? A ovelha é muito, às vezes a ovelha se desentende entre elas mesmas. Isso acontece aqui no meio da igreja? Sim ou não? Né? Sabe que a ovelha, por isso que a ovelha, na verdade, ela também nasce com um chifre, né? Só que é cortado logo no início da sua vida, é cortado. Por quê? Como já há essa disposição para briga, entendeu? Então já é cortado já, porque imagina, elas brigam de bater cabeça, irmão. De vez em quando acontece isso aqui, as brigas aqui, misericórdia, né? Tem que repreender esse tipo de fofoca, de briga, né? Mas é isso. Então o pastor cuida da ovelha, para a ovelha ficar bem. Ovelha também não pode andar longe do rebanho, entendeu? Eu nem sei, não é nem o tema da palavra, eu estou falando aqui o Espírito Santo que está falando, amém? Mas a ovelha não pode andar sozinha. Tem ovelha que é rebelde, aí sai do aprisco, o pastor, não, vem, ó o cajadinho, né? Coloca para dentro a ovelha sai do cajado e vai sozinha. Aí vem os lobos, aí vem as pedras do caminho, ela cai de montanhas, porque ela acha que ela pode andar sozinha, mas não, ela tem que andar com o pastor. Aí, quando ela está ferida, a Bíblia fala assim, Jesus conta uma parábola, que o pastor deixou as 99, ele tinha 100 ovelhas, uma saiu, ele deixa as 99 e vai buscar aquela ovelha que se... Aí quando ele encontra ela ferida. Quando ele encontra ela, olha, se ela tivesse ficado no aprisco, ela estava bonitinha, mas por que sai do aprisco? Então olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, se Deus te pôs nesse aprisco, não se atreva a sair do aprisco, ovelhinha. Amém? Não seja uma ovelhinha, a ovelhinha rebelde, que quer andar sozinha.
Hoje está na moda, né? Não preciso de igreja, não preciso de pastor, posso orar sozinha, eu me abençoo em nome de Jesus. A pessoa se abençoa, a pessoa se repreende, eu me repreendo, sai demônio de mim mesmo. A pessoa acha que pode, mas não pode. Jesus falou assim, sem mim, João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. O Senhor está falando isso para nós nessa noite. Sem Deus nada você pode fazer. Então fala assim, sem Deus nada eu posso fazer. Olha para quem está do seu lado e fala isso. Nada. Nada. Você pode até tentar, você pode até começar, mas eu tenho uma notícia para te dar, não vai terminar. Você pode até começar bem, mas sem Deus você vai terminar ruim. Você vai terminar mal. Mas quando você... É por isso que quando a pessoa chega na igreja sem Deus e começa a andar com Deus, ela começou mal, mas ela vai terminar bem. Mas muitas vezes a pessoa que está na presença de Deus, se ela sai também, ela começou bem, mas vai terminar mal. Então, não saiamos da presença do Senhor. Agora eu dei o leitinho para vocês, agora eu vou para a feijoada, pode ser? Amém? Então fala assim para quem está do seu lado, ó, agora tira a mamadeira, agora vai vir um prato mais sofisticado. Amém? Porque às vezes a pessoa adora uma mamadeira, né? Ah, eu gosto tanto de que o pastor fala que eu sou uma ovelha, me sinto tão bem, me sinto tão amado. Mas você é uma ovelha, mas ao mesmo tempo que você é uma ovelha, Deus também te chama de soldado de Cristo. Fala assim, eu sou uma ovelha do Senhor Jesus, porém, eu também sou um guerreiro, um soldado que Deus quer usar. E é muito bom quando a gente se sente uma ovelha, e também a gente se sente o que? Um soldado de Cristo. Porque Abraão, ele se sentia primeiro uma ovelha, que era cuidada por Deus, tanto que quando ele consegue recuperar, ele vence a batalha, ele não pega nada, não precisou pegar nada de ninguém, devolveu os bens do Sodoma, de Gomorra, dos outros reis, só pediu a parte que era dos homens que foram para a guerra, e ainda deu o dízimo para Melquisedeque, abençoou a vida de Melquisedeque. Melquisedeque trouxe para ele pão e vinho, representando a Santa Ceia. Abraão deu dízimo no momento que não tinha lei para dar dízimo, era um costume óbvio de algumas nações já dar o dízimo, porém Abraão ele dá o dízimo no lugar certo. Ou como é bom dar um dízimo no lugar certo, irmãos? Fala para quem está do seu lado, fala assim, como é bom dar o dízimo no lugar certo? É muito bom. Uma pessoa uma vez ligou para mim e falou assim, pastor, eu estou numa igreja, mas eu queria dar o dízimo aí na sua igreja. Eu falei, não senhora, deu dízimo na sua igreja, porque quem vai dormir tarde para te atender lá onde você vai, não sou eu. Quem vai na sua casa nos dias que você está mal, não sou eu. Quem te aconselha, não sou eu. Então, agora você vai vir, um vai lá e faz tudo e você vai dar o dízimo aqui? A não ser que a pessoa não tenha igreja. A pessoa não tem igreja, aí ela fala, como tem gente aqui na igreja, tem pessoas que não tem igreja, elas mandam o dízimo. Pastor, ó, uma moça mesmo esse final de semana falou para mim, ó pastor, ó, meu nome está aparecendo lá. Eu falei, ó, todo dia a gente está fazendo lá, separando os valores que entrou na igreja, eu vi seu nome, glória a Deus pela tua vida. Só que se não adianta, Deus não quer só seu dízimo, Deus quer a sua vida. Então olha para quem está do seu lado e fala, Deus não quer só seu dízimo não, viu? Mais importante é a tua alma. Entendeu como é que é? Então a gente tem que ser justo diante de Deus. Ah, então o senhor não... Ó o diabo querendo me enlaçar. Sai para lá, Satanás. Fala assim, sai para lá, Satanás. Não vem com as suas ofertinhas não. Eu falei, não, dá o dízimo na sua igreja. Amém. Deu o dízimo lá, que bênção. Coitado do pastor, né? Vai saber como é que está a situação. Então assim, você tem que ter um aprisco. Então Abraão, Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostraria. Ele obedeceu. Você é minha ovelha a partir de agora. Para ser ovelha do Senhor, não dá para ser ovelha de outros. Entendeu como é que é? Você tem que ser ovelha de um só pastor. Amém? Então fala assim, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então assim, você precisa escolher um aprisco para você ficar. Não adianta você come numa mesa que
come numa mesa ali, vai buscar os espíritos ali, vai adorar ídolos ali. Ou você serve a um Deus só, ou você está pego. Você vai andar, vai andar, vai andar, e a sua vida não vai avançar. A sua vida não vai para frente. Infelizmente, irmão, eu tenho que falar a verdade. Não adianta eu te iludir. Se você quiser que eu te iluda, não adianta você ficar buscando profetas, como muita gente fica aí, né? Eu vou lá atrás da profeta tal, porque Deus vai usar ela, irmão. Deus, ele fala através da sua palavra. Amém? Mas infelizmente, as pessoas têm a necessidade de querer saber o futuro. Isso daí se tornou um espírito de adivinhação. Entendeu? Então isso daí é um roubo. É um roubo. Minha avó foi profeta, irmão. Quando eu estou falando de profecia para você, eu posso falar para você com toda convicção e autoridade. Porque a minha avó, ela era uma profeta tão usada por Deus, que ela, se duvidasse, ela falava até o seu CPF, o seu RG. Está aqui a Xande aqui, que está visitando aqui hoje mais uma vez a igreja, né? E você sabe disso, né? A avó era usada por Deus. Então eu conheço o profeta. Existe profeta? Existe. Só que a Bíblia fala assim: examinai as profecias. E tem muita gente que fica só atrás de profecia, atrás de profecia, atrás de profecia, atrás de profecia. Eu não estou atrás de profecia, eu estou atrás de Jesus. Quem aqui está atrás de Jesus aí? Dá um glória a Deus. Então, amém. O Senhor Jesus, quando eu estou atrás de Jesus, aí Ele tem profecias para a minha vida, é óbvio. A maior profecia que existe é a palavra de Deus. A maior profecia que existe. Só que a gente quer profecia, quando a pessoa vem, fecha os olhos, pega na mão da pessoa, a pessoa fala para nós do futuro. Sabe por quê? A gente tem preguiça de ler a Bíblia. Tem preguiça de ler as Escrituras. Está tudo aqui, ó. O manual da vida do ser humano é a Bíblia. Deus não mandou você sem manual. Deus mandou você com manual, entendeu? E ainda se tomar cuidado com garantia, né? Não, se você, de vez em quando Deus pega, você vai para garantia, aí Deus ela te arruma e te põe de volta no mercado. Te põe de volta nas coisas que muitas vezes vem com defeito de fabricação. Não da fabricação de Deus, mas na nossa própria fabricação, das decisões que nós tomamos na nossa vida e que depois Deus tem que arrumar um negócio. É ou não é verdade? A pessoa vem, né, vem com cara de coitada na igreja. Ai, pastor, a minha vida não sei por que não vai para frente. Irmão do céu. De vez em quando dá vontade de falar a verdade. É que a gente tem que saber, sabe, lidar com a ovelha. Tem que saber lidar com a ovelha, porque senão as ovelhas, elas são muito assim, tem umas que são muito dodóizinhas, que se você falar a verdade, ela vai embora e aí perde ela pro diabo. Então, para não perder pro diabo, então às vezes eu pego e vou, não, irmão, vamos orar e tudo mais, mas na verdade, tem coisas na nossa vida que nós mesmos semeamos. Não é que foi coisa do acaso, não. Não foi coisa do acaso. Nós semeamos. E se há uma lei que ela é uma lei que se cumpre, é a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós... Falha essa lei? Falha ou não falha? Não falha. Você plantou abacaxi, você vai colher o quê? Abacaxi. O detalhe é o seguinte: você escolhe o que você planta, mas você não escolhe o que você vai colher. Você colhe exatamente o que você plantou. E Abraão, ele plantou o quê? Diga assim comigo: misericórdia. Sabe por quê? Misericórdia? Porque ele foi guerrear uma guerra que não era dele. Ele semeou isso na vida dele. Ele ouviu a voz de Deus. Ele foi sensível ao que Deus queria naquele momento. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: você precisa ser sensível ao que Deus quer. Seja sensível ao que Deus quer na sua vida agora. Abraão foi sensível. Aonde o Senhor quer que eu vá? Vai lá resgatar o seu sobrinho, que foi levado na guerra, e ele morava em Sodoma, mas ele escolheu ir para lá, Senhor. Ele escolheu, tá bom, e essa parte eu sei. Agora eu quero que você vá lá e resgata ele. Mas ele foi teimoso, traidor, foi para lá. Agora, você entendeu ou não entendeu? Quero que você vá lá resgatar ele. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus já sabe a primeira parte, agora Ele quer que você vá resgatar. Vai guerrear as guerras. Muitas vezes nós vamos guerrear guerras que não são nossas. Quem já enfrentou guerras, guerreou guerras que não são suas? Levanta a mão. Às vezes está na guerra,
Você está na guerra que não é sua. Mas sabe que fica um incômodo do Espírito Santo no seu coração? Você não consegue dormir direito sem orar por aquela pessoa, sem se preocupar com aquela pessoa. E Abraão falou: tá bom, Senhor, foi sensível, eu vou lá. Ele não queria nada. Tanto é que depois da guerra ele conseguiu todo o despojo da batalha. Ele não quis nada, ele não ganhou nada com aquela guerra, mas ele foi porque o Senhor queria que ele fosse. Ele entendeu que o Senhor queria que ele fosse, e ele guerreou uma guerra que não era dele. E nós precisamos ser sensíveis a guerrear guerras que não são nossas. É muito bom, isso se chama intercessão. Intercessão é a capa, intercessoras, vou dar um curso para vocês de intercessoras, porque vocês precisam entender o quão poderosa é a oração. Porém, vocês, intercessoras, vocês estão em batalha espiritual. Estava falando para a Maria agora, né, Maria? Então vocês estão na linha de frente. Por isso que, sabe por que as intercessoras sentam aqui na frente? Porque elas estão aqui, não é? Elas estão aqui orando pela palavra, sabia disso? Elas estão orando pelo culto, elas estão orando para vocês entenderem a palavra. Por isso que ela senta aqui na frente. É por isso que a Maria está ali em pé. Ela não está em pé porque ela gosta de ficar em pé, né, Maria? Ah, eu adoro ficar em pé, pastor. Não. Ela está ali intercedendo por nós. Porque a intercessão é o quê? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, ajudar o outro, interceda. Não foi isso que Jesus fez por nós? Ele intercedeu por nós, entrou no nosso lugar, morreu por nós. Então, nós precisamos, não é só elas não, Abraão foi o intercessor de Ló. Ele foi um intercessor de Ló. Então é muito bom quando você se abre, não só para cuidar de você, mas você fala assim: a partir de agora, eu sou um intercessor também daqueles que o Senhor quer que eu seja. Só do que o Senhor quer que você seja. Quando Deus fala para você ir para uma luta que não é sua, tem que ser Deus falando. Porque também pegar uma luta que não é sua sem Deus mandar, aí você está perdido. Não é toda luta também que você tem que ir. É só as lutas que Deus fala: essa pode ir porque eu quero que você vá. Entendeu? Quem está entendendo a palavra? Então Abraão, ele foi sensível. Ele foi, lutou, conseguiu resgatar Ló, trouxe Ló de volta. E andar com Deus é isso. Andar com Deus é fazer muitas vezes o que a gente não quer fazer. Pronto, está falado. Gostou ou não gostou? Bem-vindo ao clube. Olha para quem está do seu lado e fala assim: é isso aí mesmo, bem-vindo ao clube. Tem horas que você vai ter que fazer coisas que você não quer fazer. Fala para ela. Fala assim: tem horas que você vai ter que fazer coisas que você não quer fazer. Amém? Isso é muito comum de acontecer com quem anda com Deus. Você não quer fazer, mas Deus fala: eu quero que você faça. E aí? Você faz ou não faz? Faz. Tem horas que eu não quero vir para a igreja. Eu não quero. Poxa vida, o ano inteiro, quarta, domingo. Você acha que não tem dias também que eu tô mal pra caramba? Você acha que não tem dias que eu briguei com a Fran? E a Fran brigou comigo? Que é mais comum, era brigar comigo? Você não acha isso? Você acha que todo mundo fala, né? A Fran é a parte boa do pastor. Você não conhece não, filha. Quando ela começa com os negócios do Japão que eu não entendo, fica esperto já. Mas às vezes a gente, não é? Sim ou não? Às vezes a gente já não veio brigado para a igreja, sim ou não? Em dia que ela vem escutando o negócio dela, eu venho escutando o meu negócio, chega aqui na igreja, ela vai fazer as coisas que ela tem que fazer, eu vou ali preparar a palavra, aí eu venho aqui, prego para vocês, oro por todo mundo, no final do culto, na hora de ir embora, parece que a gente nem brigou. Na hora que a gente se encontra, você viu aquela irmã como foi abençoada? Você viu o testemunho ali? Você viu como o culto foi, nossa, que sentia a presença de Deus? Aí a gente, parece coisa de louco. Sabe coisa de louco? Chegou no culto brigado, foi embora de bem. Aconteceu várias vezes, né? É assim que acontece. Quando você entra na guerra dos outros, Deus entra na tua guerra. E eu quero profetizar em nome de Deus que você vai aprender isso na sua vida. A Bíblia fala que Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Aleluia. Então às vezes o segredo para a tua vitória não está em você orar por você. O segredo das tuas bênçãos não está em você pedir para você. Mas às vezes o segredo das tuas vitórias está em você orar por aqueles que Deus quer que você ore. Pode aplaudir ao Senhor. Eu aprendi que todas as bênçãos de Deus,
elas estão vinculadas ao meu chamado. Diga assim: todas as bênçãos de Deus estão vinculadas ao meu chamado. Então assim, quando você acha o seu chamado, achou seu chamado, o meu chamado é servir a Deus. Todo mundo aqui foi chamado por Deus, amém? Mas a Bíblia fala que muitos são chamados. Então você tem um chamado, todo mundo aqui tem um chamado. Então olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, você tem um grande chamado. Ô irmão, imagina, no meio de tantas milhares de pessoas, Deus escolheu você para estar aqui nessa noite. Não foi o pastor Éder que te convidou, foi Jesus que te trouxe aqui. Foi Jesus que te fez falar, não, hoje nós vamos para a igreja, amém? Você hoje ouviu, você hoje deu uma de Abraão, ouviu a voz de Deus. E às vezes você nem está com problema. Tem gente que fala assim, eu não estou com nenhum problema, mas eu vou. O que é isso? É você não vem por uma necessidade, mas você vem por um propósito. Deus não quer só que você venha quando você está passando perrengue. Deus quer que você aprenda a andar por propósito. Quem anda por propósito não passa perrengue. Mas quem anda somente pelas necessidades, toda hora ele fica em necessidade, porque Deus sabe que se abençoar, a pessoa não vai entender o propósito. Quem está comigo? Quem está entendendo? Então eu tenho que entender que quanto mais eu faço a obra de Deus, mais Deus me abençoa. Quanto mais eu venho aqui prestar culto a Deus, o meu chamado é prestar culto a Deus, o meu chamado é louvar a Deus, o meu chamado é ter em mim cada dia mais a palavra de Deus exercitada, amém? Quando você faz isso, então o que você está fazendo na sua vida? Cumprindo o que Deus designou. O teu chamado não é mais ficar assistindo o Faustão de domingo à noite, amém? Só se você gostar da dança dos famosos, mas aqui também tem dança, pode vir. Tem dança aqui na igreja. O teu chamado não é ficar assistindo a Fórmula 1 domingo de manhã, não é. O teu chamado é estar na casa de Deus de domingo. Você não vai entender isso. Vai ser difícil. Quantas vezes você vai teimar? Deus está falando, é lá. Você está querendo ir para o outro lado? Você está igual o Jonas. Deus está falando, vai para Nínive. E você está indo para Tarsis. Você está indo na direção errada. Você está indo num lugar totalmente contrário ao que Deus quer. Então agora, o teu grande desafio é saber a vontade de Deus para a sua vida. Quem quer saber essa vontade? Ai, Senhor, como eu gostaria de saber a tua vontade para a minha vida. Então você tem algumas coisas que você tem que perguntar. Qual o lugar, Senhor, que o Senhor quer que eu esteja? Então fala assim, Senhor, qual lugar o Senhor quer que eu esteja? Fala assim, Senhor, por quem que o Senhor quer que eu ore? Fala assim, Deus, de quem o Senhor quer que eu cuide? Fala, Deus, agora essa vai ser difícil. Fala assim, Fala assim, Senhor, quem o Senhor quer que eu perdoe? Ai, essa doeu, hein? Fala assim, Deus, quem o Senhor quer que eu ame? Aí fala assim, Deus, com quem que eu tenho que ter paciência? As mulheres já sabem que é com o marido, né? E o marido já sabe que é com as mulheres, né? Às vezes não dá vontade de chutar o balde? Sim ou não? Domingo, contar uma entre nós aqui, domingo o louvor tocou uma música na oferta aqui. E eu vou dizer para vocês, nós ensaiamos no sábado, hein? Não vem falar que é culpa minha não, que nós ensaiamos. Eu vim aqui, podia não vir, mas eu vim aqui para ajudar eles, para mostrar para eles tudo certinho. Aí chegou no domingo, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quando chegou no domingo na oferta, Senhor, eu fiquei ali da cadeira. Termina logo. Qual que era a minha vontade? Aí uma pessoa falou assim para mim, pastor, você devia ter já acabado o louvor e tal. Se fosse antigamente, eu faria isso. Quem me conhece sabe. Se fosse antigamente, eu ia falar assim, amém, glória a Deus, no comecinho já, vamos orar pela oferta e tal, e já, cortar eles. É assim. Sim ou não? As intercessoras sabem. Porém,
Deus está trabalhando, e eu preguei de Pedro domingo. O Pedro, né, que já chega, pá, vou cortando a orelha do soldado. Eu não é cortar a orelha dos soldados, né? Aí eu esperei acabar, tudo. Amém, orei pela oferta, glória a Deus, e falei amém. O Senhor quer que eu tenha paciência, eu vou ter. Eu não vou mais fazer como eu fazia antes. Eu não vou mais deixar o meu nervosismo sobressair a paciência que o Senhor quer que eu tenha. Então amém, não deu certo uma vez, vamos ensaiar de novo. Na próxima vai dar, em nome de Jesus. Mas se não der, vamos falhar de novo. E é assim que tem que fazer. Não adianta. Muitas vezes a gente coloca os pés pelas mãos, a gente já fica nervoso, muitas vezes a gente já... Não pode, não é assim que a vida anda. Não é assim, a gente só se estressa à toa. Tem coisas na sua vida que muitas vezes Deus está permitindo vir nas tuas mãos, e é um caso muito difícil, mas não é na força que vai ser resolvido, mas é no jeito que vai ser resolvido, é na presença de Deus que vai ser resolvido, é na oração que vai ser resolvido, é no jejum que vai ser resolvido. Chega de usar as armas anteriores, Deus está colocando nas suas mãos armas novas, e você sai daqui hoje com essas armas para enfrentar as guerras que Deus quer que você enfrente. E sabe o que eu profetizo? E sabe, olha que bênção que aconteceu? Posso contar? Não. Domingo de manhã, do nada, o ex-baterista do Renascer, Praise, ele falou assim que, ele está dando aula para o menino aqui da igreja, aí ele falou assim para o menino, pergunta para o seu pastor se ele aceita que eu possa tocar domingo lá na igreja. Aí eu falei, se eu aceito, misericórdia, né? O cara é referência. Aí ele veio no domingo, fez os levitas levantar às 7 horas da manhã, passaram o som aqui, tocou de manhã. Aí recebemos ele bem, foi um louvor, nossa, meu Deus, que louvor de manhã. Por isso que eu não dei bronca à noite. Foi maravilhoso, louvor de manhã, tremendo, né? Aí depois, na segunda-feira, ele mandou uma mensagem, dizendo assim, eu já vou colocar aqui na minha agenda, porque toda a Santa Ceia, de manhã e à noite, eu vou tocar lá na igreja de vocês. Agora eu entendo o porquê que o diabo queria me tirar minha paciência. Porque uma grande bênção estava vindo. Todas as vezes que o diabo te irrita, todas as vezes que vem uma notícia muito ruim, fica na tua posição, não perca a tua bênção, não fere a rocha como Moisés feriu a rocha e não entrou na terra prometida, mas espera, porque uma grande vitória está chegando em nome de Jesus. Sempre por trás de uma grande luta, há uma grande vitória em nome de Jesus, e Deus não se enganou na tua vida. Você está na rota de Deus, você vai voltar para a tua casa restituído em nome de Jesus. E o Senhor mandou eu falar para você que você volta para a tua casa hoje restituído. Sabe o que é restituição? É você recuperar o que você perdeu. O Senhor está falando aqui nessa noite, muitas pessoas aqui vão recuperar o que perderam. Abraão foi e recuperou não só o sobrinho, mas recuperou além, trouxe todas as riquezas, todas as recompensas, todos os despojos, porque ouviu a voz de Deus, porque entrou no propósito de Deus, porque entrou no chamado de Deus, trouxe além. Todas as vezes que eu faço a vontade de Deus, eu não trago só o que eu quero, eu trago além. Deus sempre me dá mais. Mas é o seguinte, sabe onde estava a bênção financeira da viúva de Sarepta? Estava no bolo que ela fez para Elias. Sabe onde estava a bênção, a ressurreição do filho da sunamita, que na verdade nem podia ter filho? Sabe onde estava a ressurreição dela? No quarto que ela fez para Eliseu. E sabe aonde está a nossa bênção? Está em Jesus e na igreja do Senhor Jesus. Então eu posso dizer para você, você está no lugar certo. Aqui é o lugar da tua restituição, e tudo que você perdeu, Deus vai te dar de volta. Aleluia. E quando você entende o propósito do Senhor na tua vida, além de te restituir, o Senhor, Ele vem sobre a tua vida e Ele te dá vitórias. Amém? Porque Deus, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, Deus nunca perde uma batalha. Amém? Eu vou repetir, Deus nunca perde uma batalha. E Deus está falando para você nessa noite,
que às vezes parece que a situação está fora do teu controle. Está sim fora do teu controle, mas está no controle de Deus. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Que ainda que o diabo queira anular a tua vida, ninguém pode anular o que Deus estabeleceu. Um rei humano pode ter a sua glória tirada, sim ou não? Um rei humano que tem vestes reais, se você tirar ali a roupa dele, a coroa dele, e nem às vezes eu estou em casa, eu falo, Fran, pega um copo de água para mim, ela fala, você pensa que você é rei? Eu falei, sou. Ela fala, você é um rei sem coroa. Aí eu falo, tá bom, pega para o plebeu então, um pouco d'água, né? Mas um rei humano, se você tirar as vestes dele, tirar a coroa dele, já era a glória dele. Só que o nosso rei, ele é a glória. Nada pode tirar a glória que é de Deus. Como eu falei domingo aqui, se você dá glória a Deus, Ele recebe, porque você dá a Ele a glória da tua vida, o teu louvor. Só que se você não der glória a Deus, Ele continua sendo glorificado, porque Ele é Deus, porque Ele é a glória, e ninguém tira a glória dEle, e também ninguém tira a promessa de Deus que tem na tua vida. Amém? Então olha para quem está do outro lado para terminar, e fala assim, ninguém tira a promessa de Deus que está na tua vida. Amém? Porque Deus nunca perde uma batalha. E eu vim aqui, está ecoando isso no mundo espiritual. Sabe essa batalha na tua família?